Se passaram exatos 30 dias desde o Campeonato Brasileiro e faltam 10 dias para a convocação oficial do Mundial. Nesse mês que se passou, tivemos muitos contratempos como doenças, recuperações ruins, treinos em condições adversas, e por tudo isso eu decidi tomar uma abordagem completamente inusitada. A partir da data desse treino e faltando 3 semanas para o Mundial, eu vou adotar uma postura completamente diferente. Nesse vídeo vocês vão acompanhar essa postura e toda a minha preparação a partir dessa semana, rumo ao Mundial de Pista Indoor em Nanjing, na China. Primeiro take do Road to Nanjing aqui no meu quarto mesmo, porque eu esqueci de gravar lá na pista. A gente já vai começar a tal da preparação preguicinha, preparação da preguiça, com as minhas explicações do porquê esse nome, o que eu vou fazer e o que tem de diferente. Eu decidi que seria melhor e mais inteligente eu descansar um pouco mais até o Mundial, porque fisicamente vai ser muito taxativo, vai ter viagem pra China, vai ser uma preparação diferente de tudo que eu já fiz. Geralmente eu me preparo até 1 ou 2 semanas antes da competição, geralmente 1 semana, e descanso bastante até a data da competição. Essa última semana antes do Mundial vai ser de viagem, vai ser de adaptação, então não vai dar para descansar tanto. Então o ideal é que eu chegue descansado nela. Então é o que a gente está fazendo agora, estímulos bem direcionados, focando bastante em preservar o nosso corpo. Eu queria muito que hoje fosse o dia de marcar um tempo de base dos 60 metros, mas estava muito vento contra. Vou trocar a mão aqui que tá difícil, peraí. Minha mão tá na frente? Tá, né? Peraí. Acho que agora foi. Acho que deu pra ver no vídeo o barulho do vento, se eu não coloquei uma música por cima. Mas o treino foi ótimo, só não deu pra pegar esse valor de base. Consegui executar o que eu queria, consegui fazer um treino pra me preservar, cheguei bem descansado nele e a ideia é que eu só fique mais descansado conforme forem passando as semanas. Então agora é um período que eu chamo de fixação, eu falei sobre isso no Instagram. É um período que eu vou fixar os ajustes que eu fiz desde o começo da preparação. Ah, Thiago, como assim fixar? Bom, eu acabei o brasileiro com um padrão de corrida que eu determinei que era o que eu ia correr lá. Saindo e começando uma nova preparação, faço novos ajustes, eu busco novas coisas que eu posso melhorar e eu vou testando cada um em um treino. Vocês viram um treino de velocidade máxima aqui, no qual eu fiz vários ajustes, decidi qual manter, qual não manter, só que treino também não é só ficar ajustando tudo o tempo inteiro. Agora que eu decidi 1, 2, 3 ali, que eu considero que sim funcionam, agora eu vou passar um tempo me dedicando a que eles fiquem fixos na minha corrida. Porque não adianta ficar mudando tudo o tempo inteiro, que você não se acostuma a fazer aquilo se você está sempre mudando. Então fazer ajustes, fixar eles, recolher um novo padrão e depois fazer mais ajustes. É assim o processo pelo qual eu busco a evolução e eu faço a minha preparação. E tem funcionado para mim. Assim que eu acabar essa preparação, eu parto desse ponto aqui e aí eu busco novos ajustes. É assim que eu vou fazendo. Espero que tenha ficado claro. Eu vou talvez focar um pouco mais em dieta. Hoje é sábado, tá? Vou esperar passar o domingo e a partir da segunda eu já vou mostrar como tá o esquema da alimentação, que vai ser uma parte muito difícil desse Mundial, se eu for convocado, claro, de ir pra China, né? Mas eu tenho que explicar tudo isso melhor pra vocês conforme eu for fazendo, porque eu peguei bastante recomendação legal do meu nutricionista. A gente vai tentar tratar uma viagem pra China como se fosse uma coisa qualquer, que a gente vai conseguir fazer a nossa dieta, as nossas refeições do jeito certo, e espero que dê certo. Mas vocês vão ver e vão acompanhar tudo e poder saber se deu certo ou não. Tamo junto! Ah, rapaziada, esqueci de falar sobre os critérios de convocação. Por que talvez eu não vá pro Mundial, tá? Eu postei um vídeo sobre isso, sobre os critérios de convocação. Tem um ranking mundial ali e ainda tem 2 semanas para me passarem. Eu tô na posição 40 e vai até a 56. Então até acabar isso eu vou ficar um pouco tenso, mas eu tenho que fazer a preparação de qualquer jeito, porque se eu for convocado, eu tenho que estar preparado, né? Mas esse era o resuminho. Agora sim, acho que encerrou. Tamo junto.
Fala, rapaziada, encerramos o treino de hoje. O treino de hoje era de aceleração, mas como eu falei na introdução, eu deixei um asterisco para que, se eu estivesse bem, eu poder fazer tiros de 60, já que se eu ficar dependendo dos dias estarem com tempo bom, os sábados que eu marco para fazer 60, pode ser que eu nunca tenha um dia adequado. Hoje o tempo estava bom e eu decidi fazer, só que foi um erro, e a gente tem que saber quando erra também, porque eu sei que segunda-feira não é o dia que eu tô mais inteiro, não é o dia que eu tô com a cabeça melhor, porque sábado já é paulada, aí não descansa tão bem. E eu caí nesse erro de tentar fazer hoje, que só me atrapalhou, porque os tiros não saíram do jeito que eu geralmente faço, justamente por estar com esse cansaço acumulado, então nem aspecto técnico eu pude extrair. O que eu vou fazer é simples, eu vou olhar para a parte do treino que funcionou. O treino funcionou enquanto eu estava focado nos tiros de 30, que eram os detalhes que eu estava ajustando para essa aceleração. E aí eu vou manter isso sim, e aí no próximo sábado aquecendo eu vou reforçar esses comandos e vou tentar ser mais constante, dessa vez um pouco mais descansado, para ver se eu consigo juntar esse 30 com a parte importante dos 60, que é esses 30 finais. Demorou? A gente tem que saber quando erra, hoje eu errei, faz parte, mas mesmo assim tem coisas boas para se extrair. Fala, rapaziada, terça-feira, vou comentar um pouco com vocês. Pô, eu começo a gravar passa-moto, eu não acredito nisso. Eu começo a gravar passa-moto. Comentar um pouco com vocês sobre ontem, os erros de ontem, os pontos negativos e positivos, que eu acho que é importante manter essa consciência. O que eu considerei muito erro ontem foi que eu cometi um erro que vai contra toda a proposta do que eu falei pra vocês. A semana era de descanso, eu fiz um tiro mais longo e mais cansativo e errado, tá? Que não era adequado no momento, num dia de mais cansaço. Então eu gerei mais fadiga nas semanas que eram para descansar. E uma coisa que me incomoda muito é que eu cometi um erro que eu já tinha percebido que eu cometia ele. Que era tentar fazer tiros mais sérios na segunda-feira, que é uma coisa que não funciona para mim, eu tô sempre mais cansado. Então, esses são os dois pontos negativos, mas aí a gente vai para os positivos. Uma coisa que eu aprendi é: não adianta você ficar se punindo, não adianta você ficar se remoendo. Já foi. E, assim, tá liberado errar, tá ligado? Eu vou mais errar do que acertar na minha vida. Eu sou um ser humano, todo mundo vai errar pra caralho. Muito provável mais do que acertar. E eu errei. Pô, beleza, eu olho porque eu errei e eu tento não fazer de novo. E a vida segue dali pra frente, entendeu? Por exemplo, eu sei que dessa vez eu errei por causa de um pouco de tontura, desidratação, tomada de decisão ruim, que tem a ver com a noite de sono ruim que eu tive. Mas o fato de eu estar no sol há muito tempo e eu não ter conseguido fazer a análise com muita calma ali. Eu fiz mais na hora e fui levado por essa sensação minha. E acontece também, pode acontecer de novo, mas eu tô ciente disso. E agora, quais são os pontos que a gente tem que prestar atenção? É só a gente fazer o certo daqui pra frente. Qual é o certo? Não era pra descansar e agora a gente fadigou? Hoje eu vou tirar um dia de descanso. Meu preparador físico não tá trabalhando hoje e, sinceramente, eu talvez nem fosse, nem se ele tivesse. E fazer o treino por conta também já não é uma alternativa tão legal, porque eu não tenho todos os aparelhos e eu treinar sozinho fica um pouco difícil. Então vou aproveitar essa deixa também para descansar, porque eu acho que é o que eu deveria fazer, tá? Mesmo se ele tivesse, eu acho que eu faria isso. Esse é um jeito da gente corrigir. O outro tem exclusivamente a ver com o aspecto técnico do atletismo, que é um ponto positivo do treino de ontem. Por fazer essa loucura e essa burrice, eu finalmente percebi o que vem me atrapalhando essas últimas semanas no quesito técnico, no quesito atletismo mesmo, não psicológico. E a partir de amanhã, eu vou começar a martelar em cima disso, mas amanhã eu compartilho com vocês, porque é uma coisa um pouco mais específica. Eu tô tomando meu cafezinho da manhã de sempre aqui, eu tenho pensado em mostrar mais a dieta para vocês, mas eu acho que também não tem muito a mostrar, eu posso dar um panorama geral de calorias e macronutrientes, mas eu vario muito dia após dia também, porque eu próprio faço o meu registro, o meu nutricionista que passa tudo que eu tenho que fazer, mas às vezes eu tenho essa liberdade para ficar variando. Mas eu posso mostrar um pouco mais para vocês, se vocês quiserem comentarem nesse vídeo alguma coisa, dieta pode ser, pode comentar, e aí eu penso em mostrar mais nos próximos com mais detalhes, mas eu acho que um geralzão já seria o suficiente. Demorou? Talvez eu volte com vocês só amanhã.
Fechamos o treino de hoje, rapaziada. Hoje o treino tinha uma proposta completamente diferente, que é que nem eu falei pra vocês. Eu percebi segunda-feira que eu estava cometendo um erro muito grotesco, que é uma coisa que eu já tinha corrigido na preparação para o brasileiro, e eu comentei várias vezes com o pessoal que acompanha o meu canal de comunidade lá no Instagram. Quem quiser ter esse tipo de discussão é só entrar lá, que é o seguinte: o porquê da minha preparação do brasileiro ter sido tão boa foi que eu estava treinando com leveza, eu estava treinando sem aquela ideia de ter uma urgência de fazer resultado. Tipo assim, eu não estava colocando que eu precisava performar no brasileiro. Eu estava colocando que eu precisava vir aqui, fazer sempre a mesma coisa no treino, o resultado ia melhorando, e aí com isso eu ia fazendo pequenos progressos, e aí o ponto que eu chegasse no brasileiro era o meu melhor ponto até então, e dali pra frente eu ia continuar melhorando dessa mesma maneira. E foi o que eu fiz e deu certo. Só que aí passou o brasileiro, nessa urgência de mundial, eu coloquei um prazo de novo. Eu falei, eu quero chegar lá correndo tal. E aí todo treino, em vez de vir e fazer a minha corrida com paciência, deixar ela desenrolar o que ela tem no dia, eu quis forçar tempos, eu quis mostrar performance em um momento que não é para mostrar, em um momento que é para treinar e se desenvolver. E aí eu percebi isso na segunda, justamente porque eu tentei fazer tiro para tempo, que era uma coisa que eu não fazia muito tempo. Eu fazia sempre os tiros para melhorar minha corrida, e isso resultava em tempos. E aí eu trouxe de novo essa mentalidade para o treino de hoje e para daqui para frente. O que é muito difícil, porque a lógica é a seguinte: eu vou ficar relaxado, eu vou ficar de boa e eu não vou ligar para tempo, e isso fazia eu ter tempo. Só que em algum momento você começa a perceber essa relação de, eu tô de boa, eu tô fazendo tempo melhor, e aí você começa a fazer assim, eu vou ficar de boa para fazer tempo melhor. Isso mata a ideia, que é justamente ficar de boa, tá ligado? E hoje eu trouxe isso, fiz um treino de velocidade máxima super tranquilo, com a ideia só de ser constante em todos os tiros e replicar a mesma coisa e trabalhar a coisa para melhorar, que é o que eu acho que é importante durante o treino. E hoje deu certo, pegamos vento contra, vento lateral, vento de tudo que é jeito, e mesmo assim a gente conseguiu colocar repetições de qualidade. Tô muito feliz com o resultado de hoje. Os tempos, óbvio que não foram nada perto dos meus melhores, que vocês até acompanham por aqui, mas foram tempos constantes, ou seja, estou replicando sempre a mesma coisa. E aí foi o que eu tinha para extrair de hoje, que é justamente essa ideia que me fez melhorar. O que eu tinha hoje era isso. Eu tentar pegar mais que isso só faria eu desromper o meu ritmo, eu atrapalhar a minha constância de corrida, e foi o que eu consegui controlar hoje. Estou muito feliz com o resultado do treino de hoje e vou tentar carregar isso para os próximos. Tamo junto. Rapaziada, estamos aqui para treinar força. Hoje eu fiz o ajuste contrário do que vocês estão acostumados. Geralmente eu falo que eu estou mais cansado e decido descansar. Hoje eu tinha decidido descansar, acordei bem e vim treinar. É por isso que eu sempre bato na tecla da gente entender o que a gente está fazendo. Não é tão complexo, ao mesmo tempo que não é tão simples, mas é tão simples quanto assim, tô bem, vou lá ver qual que é, entendeu? O que estava acontecendo? Eu estava num estado de estresse crônico e fadiga crônica há muito tempo, pós-competição do brasileiro. Eu não consegui me recuperar por algum motivo. Eu sei o motivo, que eu estava forçando demais, mas eu não estava conseguindo me recuperar. Aí depois que eu decidi fazer a nossa preparação preguicinha e focar nesse descanso, já depois de 2, 3 dias, eu já consegui ter qualidade de sono melhor, já consegui ter algumas métricas de fadiga um pouco melhor, fadiga geral, assim. Então eu comecei a me sentir melhor mesmo. Então eu acho que meu corpo está voltando para a normalidade da recuperação dele. Sendo assim, eu tenho mais espaço para colher estímulos. A gente sempre quer colher o máximo de estímulos. Quando eu decidi descansar, não era porque eu não queria, era porque eu não tinha como. E agora que a gente está com essa possibilidade, eu vou vir aqui fazer meu treininho e vou medindo isso como sempre. Só que com esse foco em descanso, bem-estar e se recuperando, a gente vai conseguindo fazer nosso corpo colher melhor esses estímulos e também se preservar para cada sessão. Hoje a gente vai fazer um treininho de força, eu não sei o que o mestre reservou aqui, mas vamos embora.
Rapaziada, uma pausa rapidinho antes da gente pular pro treino de amanhã, que é o último da semana, e também para as considerações finais dessa semana. Vou falar um pouco da ideia do treino de amanhã, porque eu acho que amanhã eu não vou conseguir falar lá na pista, pode ser que esteja bastante lotado, e eu queria me concentrar, colocar minha música, então eu vou falar agora. Não adianta mais a gente ficar tentando buscar muitas coisas para melhorar agora, o que tá feito, faltam 2 semanas, talvez uma para viajar. E eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer nas semanas anteriores, que é só ir com um comando pro treino, que é fazer a minha corrida. O que quer que isso signifique. Os ajustes da minha corrida, o que torna ela, eu já fiz, já estão bem consolidados. É deixar meu corpo se mover fluidamente e deixar meu corpo fazer o que ele sabe. E ir reforçando essa ideia de que eu consigo só ir e fazer minha corrida com tranquilidade nesses próximos, acho que são 3 treinos até a viagem. E aí talvez mais algum treino lá. A ideia é simplesmente essa, nada complexo. Chega lá, correr, descansar legal, não exagerar e ficar feliz, alegre para melhorar essa recuperação, para melhorar essa relação com a competição que está chegando. Então o esforço é mais psicológico para não tentar fazer demais nesse momento. Mas amanhã eu vou postar para vocês, vou filmar tudo e vocês vão ver se eu consegui ou não e qual é o resultado disso. Demorou? Fala, rapaziada, encerramos mais uma semana. Como vocês podem ver no quadro aqui, estamos com bastante chance da convocação, tá? Hoje é domingo, hoje é o dia que encerra a data para fazer o critério de convocação no ranking da World Athletics, e eu tô posicionado em 45 e vai até o 56º, ou seja, temos 11 vagas para perder ainda, e eu particularmente acho difícil. Mas eu vou postar esse vídeo talvez só na terça, então vocês já vão saber se eu tô convocado ou não. Mas por enquanto eu ainda tô minimamente ansioso, mas já fazendo os preparativos. Essa semana a gente conseguiu cumprir com a nossa proposta. Desde o começo desse vídeo, que foi sábado passado, até esse sábado agora, eu mostrei para vocês as nossas métricas de descanso, que era o objetivo total da semana. O sono melhorou muito, VFC melhorou muito, que eram os 2 maiores indicativos que estavam faltando. Ou seja, o nosso planejamento funcionou e a gente vai seguir ele até a viagem para a China e possivelmente lá também, se a gente conseguir se adequar às condições que vão ter lá. Mas vocês vão acompanhar tudo isso. Queria ressaltar para vocês a importância de ter um direcionamento e um planejamento que você sabe exatamente para onde você está indo. Não só treinar aleatório ou fazer coisas aleatórias. Eu sabia o que eu tinha que fazer para o meu treinamento, mas os dados estavam me informando que eu tinha que fazer outra coisa, que era descansar. Eu ouvi o que esses dados estavam me falando, eu ouvi o que o meu corpo estava me falando, recalculei a rota e agora a gente sim está na rota certa. E isso que é o mais importante, é saber admitir quando está no caminho errado para poder corrigir o quanto antes. A nossa correção deu certo, estou muito feliz que a gente fez esse ajuste. Esse sábado a gente fez um treino, esse treino que vocês acabaram de ver, fantástico, com PBs, tá? Não vou falar meus tempos por enquanto, eu acho que só vou postar pós-competição, igual eu sempre faço, por uma questãozinha supersticiosa ridícula, mas eu vou continuar seguindo ela. O próximo vídeo é sobre a semana da convocação, eu vendo a notícia, que eu espero que vai acontecer, ainda tem mínimas chances, montando mala, fazendo planejamento. Talvez o próximo vídeo se encerre com a gente chegando na China. E aí o último vídeo seria a semana de preparação lá, pelo menos é esse meu planejamento. Eu acho que esse vídeo aqui eu consigo soltar terça, eu já vou estar gravando o outro, porque eu sou horrível de edição. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal,
curte esse vídeo, compartilha, comenta, que ajuda muito a entrega do vídeo, ajuda muito o canal a crescer. E eu quero cada vez atingir mais gente, tentar passar essas estratégias para frente, esses conselhos, ou qualquer coisa que você possa extrair desse vídeo, ou só se divertir também, acompanhando essa jornada de um chongo indo pro Mundial. Mas é isso, espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.